terceiro bloco do Sol Esportes. E se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego. A Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Não perca tempo, envie o seu currículo para currículos@casadoepi.com.br. E agora, finalmente, vamos falar do Atlético, para a alegria de Paulo Roberto Prestes, porque o Galo segue treinando para encarar o Cruzeiro no clássico de domingo no Mineirão. O Atlético não sabe o que é perder em um clássico há 8 partidas, exatamente 1 ano e 7 meses. É muita coisa, Paulo, é um tabu já. O negócio tá feio pro lado do Cruzeiro, mas é um clássico, como eu falei aqui, tudo igual, cara. Eu estou nivelando esse clássico por baixo, porque as duas equipes não estão bem. As duas equipes têm problemas ainda de definição de jogadores, de titulares, de esquema tático. Então, é um clássico muito indefinido esse resultado. Muito difícil a gente sinalizar qualquer situação. A vantagem, óbvio, que o Cruzeiro tem, que vai jogar com a grande torcida dele. Agora, no mais, tá tudo igual. E o Prato, que estava ali, Paulinho? Eu acho que o Prato, pelo que a gente está vendo nos treinamentos e comentários, não deve atuar. Eu acho que o Levi deve segurá-lo. A não sei que ele vá para o banco ou entre um pouco no jogo, não sei. Até agora, pelo menos, hoje, o Prato está fora desse clássico. Eu acho que ele deve ser poupado também, Breno. Eu acho que o Levi vai levar ele para o jogo. Não sei se... Porque Não, hoje ele começa estava o em jogo. campo, não sei se ele vai começar o jogo. Mas que o Levi vai levar ele, vai. Agora, o grande reforço do Atlético é o Douglas Santos, voltar para essa lateral, que vai ser muito importante, porque Pedro Botelho, Lucas Cândido... Pedro Botelho não tá dá, machucado. né? Eles estavam quase Esse levando jogando, não o dava, Paulo né? Roberto Prestes, já tinha recebido ligações e tal, já estava até pensando em retornar ao futebol. Ia voltar. E o pior é que o Paulo tem jeito, ele tem chance aí, com esses nomes aí tem. Agora, o que tem que se esperar é que a pressão no Cruzeiro vai ser maior do que em cima do Atlético. O Dátulo volta também, que já dá Volta. uma qualidade muito maior no meio de campo, né? Jogador que foi poupado aí, deve voltar com gás renovado. Enfim, a gente espera ver um Atlético mais inteiro, mais moldado, né? Com jogadores, né, que entre e faça alguma coisa diferente do que esses atuais estão fazendo. Óbvio que a gente não vai culpar os meninos que estão jogando, porque Sem dúvida. são todos São os que meninos de têm qualidade. Menos culpa. Ô, Breno, o Felipe Maciel pergunta aqui, por que você acha que a pressão é maior no Eu Cruzeiro? ia fazer essa pergunta para ele. Não, eu acho porque o Cruzeiro vem de um resultado, vai ser dentro de casa, a torcida maior é a do Cruzeiro, ele vem de um resultado na Libertadores que não era almejado pela torcida do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro está esperando ainda ver o time fazer uma boa partida, ele ainda não fez, então a cobrança em cima disso. E detalhe, um time que não ganha o Clássico há 8 partidas e há mais de um ano, a torcida vai cobrar essa vitória como se fosse uma final de campeonato. Então o Atlético entra ali sem nenhuma responsabilidade, é menor, vamos dizer assim, não está perto da sua torcida, isso de pegar uma carga menor de ingresso também. É isso que eu ia falar, Diminui gente. ainda. A diretoria do Atlético requisitou apenas 1.050 ingressos, tá? E aí para o clássico do final de semana. A diretoria celeste ofereceu 6.043 bilhetes. E o Galo, que é o que o Galo tem direito. Mas o time alvinegro abriu mão das entradas. Pela quantia, pelos 1.050 ingressos, o Atlético pagou 70 mil ao Cruzeiro. Por que dessa atitude do Atlético, Breno? Olha, boa pergunta. Se a gente pensa, vamos tentar entender alguns argumentos, pode ser. Será que é o lado financeiro? Será que o Atlético não teria o dinheiro à vista para poder depositar de todos os 6 mil? Porque o Atlético já passou por algumas dificuldades ano passado em relação a isso. Pode ser? Pode. Agora, fora isso, pode ser porque o Atlético não quer abrir um histórico de pegar maior número para depois, quando tiver um jogo no Independência, fazer a mesma coisa. Então, ter um argumento de que eu peguei menos porque no Independência não dá para ter os 10% do Cruzeiro. Mas qualquer que seja o argumento, eu acho que não foi uma atitude certa da diretoria do Não Atlético. daria tempo também de vender, porque o Cruzeiro tem até amanhã, 4 horas da tarde, para entregar os ingressos. Então, o Cruzeiro deve entregar amanhã, 4 horas da tarde. Mas a gente Atlético sabe faz que o o depósito. fanatismo da torcida atleticana, né, Serginho? Isso aí vende um dia. Né? 6 mil ingressos para um Atlético Cruzeiro, com essa histórico ainda de não perder para o Cruzeiro há tanto tempo. Mas o negócio é ter o dinheiro vivo ali para depositar na conta do onde eu Cruzeiro acho no que dia pode seguinte. ter agarrado. Gente, isso aí, eu não creio nisso não. Sabe por quê? O Atlético tem grandes conselheiros, o Atlético tem grandes parceiros e, com certeza,
esse dinheiro apareceria se mil ingressos, 1.050. 1.050, 70 mil. Isso. 70 mil. 70 mil. Aí você multiplica por Vezes 6, seis, é. Os 6. 420 mil reais. Né? 420 mil reais. Eu acho que o Atlético, com certeza, não é por isso, não. A gente vai ver mais pra frente. Mais pra frente a gente vai sentir Ô o que Paulo, que é, né? o seu xará, o Paulo Márcio França, patrocínio, diz aqui, boa noite, gostaria que lesse essa pergunta quando forem comentar sobre o Galo. Vocês não acham que o fato do Levir estar liberando o time da concentração está prejudicando o Atlético neste momento? Será que alguns atletas não têm esse cuidado e vem prejudicando o rendimento do time? Não seria hora de dar este benefício só nas partidas seguintes, quando o time ganhar? É difícil você sinalizar isso, porque o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, assim, fez uma excelente campanha final do ano passado, os últimos 6 meses, assim, desde quando o Levir implantou. A responsabilidade tem que ser do jogador dentro e fora de campo, ou concentrado ou não. Isso, para mim, não é a questão de o time estar jogando bem ou não, de ganhar ou perder. Eu acho que o jogador hoje é muito consciente do que ele fala, não 100%, que a gente já vê alguns casos aqui, né? Mas, enfim, eu acho que não é esse o problema de concentração. Talvez seja um início de temporada em que o jogador sente um pouco mais de cansaço e uma concentração, com toda certeza, porque eu fiz isso durante 15 anos, você descansa e muito. Alimenta bem, descansa bem, que, enfim, dá aquela relaxada maior do que você está em casa, óbvio. Principalmente quem... jogador que é casado, tem filho pequeno, é muito agitado dentro de casa, aí você acaba não tendo aquela tranquilidade e descanso necessário para você jogar. Mas o Levir sabe o que faz, gente. Tá 40 anos dentro do futebol, não ia fazer uma besteira dessa. Deixa eu só fazer Sim? complementar isso que você está falando, Paulo. Quando o time ganha, né? Não importa, né? Se é concentração, não está concentrado. Quando o time perde, aí começa a se levantar as bruxas, né? Então, bom, o Atlético ganhou e muito ano passado sem a concentração. Não imagino que esse seja o problema. O que me chamou a atenção foi hoje uma entrevista do Levir, ele falando sobre o foco do grupo do Atlético. Que ele fala que os jogadores hoje não estão tão focados, que alguns estão pensando em transferência, em sair do time. E aí a gente vê hoje o Botafogo sinalizando que está atrás do Maxwell. Então, de repente, pode ter sido uma indireta do Também Maxwell. seria o caso do Guilherme? Guilherme, do Marcos Rocha, que está sempre sendo sondado para o futebol europeu para sair. Então, quer dizer, os jogadores não estão mais... O próprio Luan teve proposta. Não estão mais com aquele foco de união. O Levir De deixou falar, isso claro vamos hoje, representar o que Atlético e teve jogar no um bom final do ano futebol. na Copa do Brasil, que o time se fechou e foi para cima e só pensava em vencer e vencer. E está disputando uma Tá faltando Libertadores. foco aí, né, Breno? O mais grave foi a comparação que ele fez com o time do ano passado, né? Ele fez essa comparação que o Breno está falando. Que o time era focado e que esse não tem foco. O que quer dizer? Aqueles tinham responsabilidade, esses não têm? O Denilson Pereira diz aqui no Facebook, mais uma vez não teremos torcidas divididas no clássico. Acho que a solução é jogar sem torcida. E o torcedor não é importante para os clubes? Como fica isso? Torcida está sempre em segundo plano? Essa conta podemos dividir entre o Gilvan e o Daniel. Eu acho assim que a responsabilidade são de todos, né? Do Gilvan, do Daniel, Polícia Militar, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, enfim, todo mundo que entra nessa roda, nesse circuito dessas reuniões malucas que esse povo faz 3 dias antes do clássico e resolve bater martelo nessa situação de 10%, de 20%, de torcida única. E o torcedor, que é real, né? Tem a necessidade de chegar no campo bem, não tem segurança mais, não existe, a Polícia Militar não dá conta mais. Antes dava conta de 120 mil no Mineirão dividido, hoje não dá conta de 40 mil. Mas você não ficou decepcionado depois do que você viu no Sul no final de semana? Nem se cogitar em fazer isso aqui? Porque, sinceramente, você jogou no Inter. Você sabe como é que é lá, eu convivi lá também com os jogadores lá, que tem conhecidos lá. O fanatismo no Rio Grande do Sul é muito maior do que em Minas Gerais. Ou a pessoa é Inter ou Grêmio, não pode usar uma cor, ou se eu tô de azul aqui é porque eu sou Grêmio, acabou. É o lugar no Brasil que mais se vende carro vermelho. Exato. Lá é uma coisa de louco. E eles conseguiram fazer um clássico que cada um levava um amigo gremista no clássico. E aí o presidente do Grêmio, depois desse clássico, falou, não vou dar na volta no jogo contra o Grêmio 1.000 e tantos ingressos como o Inter fez, eu vou dar 6 mil ingressos. Porque eu quero 6 mil colorados lá para assistir o jogo.
Será que aqui no clássico como esse não tem estrutura? Hoje o Menezes falou na reunião de que ia ser muito difícil porque não tem um estádio próprio. O que isso tem a ver, Serginho? Nada. Você tem um estádio próprio, você fazer um clássico com 2 torcidas? Nada. Nada, é só vocês, as duas partes, se entrarem num comum acordo e falar, olha, vamos fazer uma campanha para que isso aconteça. No Sul aconteceu, aqui também tinha que Breno, acontecer. e agora são 1.050 atleticanos que podem ir ao estádio. Não é muito mais perigoso? Com certeza. Mas falaram que a segurança vai ser a mesma da Copa do Brasil, onde esses 1.050 tiveram, sim, segurança, né? Agora, eu não sei. Mas eu, por exemplo, não arriscaria. Se eu fosse um torcedor comum, você iria, Yara? Nunca. Você iria, Paulo? Não vou. Breno? Não. E vamos voltar aqui só à situação financeira, porque parece que não vai ter mais problema com o din-din no Galo, não. Porque o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, esteve presente na reunião da CBF e apoia a medida da entidade em punir os clubes que atrasam os salários. Vamos conferir aqui. Primeiro, parabenizar o presidente, o Paulo também pela proposta. Eu acho que o modelo que já foi colocado na Federação Paulista, que o Atlético já cumpre e que é o mínimo. Você ter uma equipe organizada, você tem que honrar com salários e você tem que dar esse respeito com o seu atleta que ali está representando toda a torcida e tudo que você trabalha dentro de campo. Nessa hora de dar entrevista, todo mundo apoia. Mas na hora que um atrasa, como é que fica, Breno? Paulo Roberto levantou um negócio aqui em off que é interessante. Fala aí, Paulinho. Não, Levantou em off? Fala aí, Paulinho, vai. Levantou em off, fechado. Agora levanta aí. Agora vai. eu gostaria de saber Aí, o ó. que significa essa palavra atrasado. Se é 30 dias, se é um mês, se são 2 meses. Não está bem claro isso. Eu não li ainda. Se a respeito. atrasar O que seria um atraso, né? Um o que que é dia, um atraso? uma Um semana? O que leva, o que gera a multa? Até agora não foi colocado isso. Se atrasar meia hora, vai ter multa? Bom, de qualquer forma, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, a união dos dirigentes. Antes é tudo muito lindo, maravilhoso. Até outra a hora que situação? o primeiro grande Aperta o atrasar, bolso, né, Breno? E outra como é que situação. faz, meu atrasar, amigo? eu quero ver quem é que vai Que a gente punir. sabe, o que vai acontecer. Hoje, a gente sabe que a maioria dos jogadores, 90% dos clubes fazem isso. Você tem um salário lá de 100 mil, você coloca 30 mil na carteira e 70 no contrato da pessoa jurídica, direito de imagem. Então, o que o clube vai fazer? Ele vai pagar os 30% para se manter em dia. Os 70% o jogador não vai receber? Continua devendo. isso aí- Para receber, pior ainda. Isso aí eu tenho que falar, porque eu fiz uma entrevista com o Dr. Gilvande Pinho Tavares, onde veio à tona que o Cruzeiro é o único clube no Brasil que paga tudo na carteira. Carteira que é cheio mesmo, é cheio. Isso depois vazou, algumas outras emissoras também fizeram. Eu fiz para o Alterosa Esporte. Agora, nós vamos falar de atleta, vamos falar do André? Mas não é o Bebeção, não. Não é outro bebê. É bebezinho. É o bebezinho. Eu vou mandar um abraço pro André, meu sobrinho aí de 3 anos, tá assistindo o programa aí junto com meu pai aí. Meu pai é Coruja? Meu pai é um americano, sofredor. Doutor Galante. A gente está falando de abraço. pai de americano, hoje é aniversário do meu pai. Deixa eu dar parabéns para ele, né? Muitos anos de vida, muitas felicidades. Que o América esse ano possa ser diferente do que Outro a gente tem americano, visto, outro né? americano. Outro Só americano. não usa aquela frase, esse ano a América vai, não. Porque já tá cansativa, Complemento né? pode ser vai pra segunda, vai pra Ô, terceira. seu Mário, isso é gente muito boa, mas o América não vai conseguir. Ah, o pessimista, você que está em casa aí, vamos deixar o pessimismo de lado e conhecer o Sindicom, porque o Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcio em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando aí melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos seus associados assistência jurídica, médica e odontológica. Então acesse www.sindicomg.com.br, conheça melhor o seu sindicato. Não muda de canal, daqui a pouquinho tem muito mais futebol para você, tô te esperando.